Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor para todos. Graças a Deus aqui estamos nós, mais uma vez gravando mais um vídeo, mais uma vez falando sobre oração. Eu quero já estar lendo aqui em Efésios 6:18, que nos diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Nos orientando a Bíblia mais uma vez a orar, a buscar Deus, né? A levar ao Senhor as nossas necessidades, nossas súplicas, né? Nossos sonhos, que nós também podemos orar, clamar a Deus, colocar na mão dele não só as nossas necessidades, nossos problemas, mas os nossos sonhos, os nossos desejos também, nós podemos colocar. Quero já estar pedindo a vocês que deixem seu like, compartilhe, participe. Se tiver algum testemunho que queiram contar, conta, envia pra gente que a gente põe aqui no canal. Ou se quiser contar pelo Zap, a gente também põe aqui, coloca a sua foto. Se você não quiser aparecer, a gente não põe a sua foto. Mas o importante é que aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas seja divulgado. Antes eu queria estar contando um testemunho a cada dia, né? Não deu. E agora eu quero estar contando 2 por semana. Então, estou querendo colocar um na segunda e um na quinta-feira. Agora já está normalizando a situação, já estamos voltando a trabalhar, né? Então, vai ter menos tempo, né? Mas vai ter sempre um tempinho para falar e ouvir aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Hoje quero continuar falando sobre oração, orando em todo tempo. Em todo tempo nós precisamos estar orando, estar suplicando ao Senhor. E eu quero estar esclarecendo aqui algumas dúvidas que algumas pessoas me perguntam às vezes. Macida, eu oro muito para que Deus me abra uma porta boa de trabalho. E eu não consigo um trabalho, uma porta boa. Acontece muito, né? Mas por quê? Porque uma porta boa de trabalho não depende só de Deus abrir. Depende da gente também se preparar para aquilo, né? Se preparar para ter um bom trabalho. Às vezes o trabalho nem é aquela porta tão grande, mas e a pessoa consegue ter um bom rendimento, ter um bom salário, né? Mas depende da formação que você tem, né? Então, é uma coisa que não depende só de Deus, depende de você também se preparar para ter um bom trabalho, né? E às vezes Deus nos abençoa mesmo num trabalho que não é um salário tão alto, tão bom. Deus supre as necessidades a partir do momento que a gente se dedica, né? Que a gente ora pelo nosso trabalho. Porque há uma coisa também que dificulta bastante, é que às vezes eu não tenho um trabalho muito bom, então eu não me esforço para fazer um trabalho bom, em que agrade o meu patrão. Eu falo mal do meu patrão, eu falo mal do meu trabalho, eu trabalho de má vontade, aí dificulta mesmo, né? O trabalho não é aquele que você queria, mas esteja se preparando para Deus te dar um trabalho melhor e esteja também se dedicando naquele trabalho que não é o trabalho que você quer. Porque assim você vai alcançar, né? Tanto da parte do homem um reconhecimento, talvez, como da parte de Deus, né? Você pode ser até transferido para uma outra área em que você ganhe melhor, que você trabalhe da sua maneira, tá? Então não depende só de Deus, você ter um trabalho bom, depende também de nós. Outra coisa, saúde. Nossa, eu não vou orar mais não, porque eu orei tanto por fulano, por cicrano, pela minha tia, pelo meu avó, pela minha mãe, e mesmo assim veio a falecer. Outra coisa que não depende só de Deus, né? Nós sabemos que vai ter uma hora que todos nós vamos. Nós não sabemos se é por enfermidade, se é pelo arrebatamento, nós não sabemos se é por acidente, não sabemos. Mas sabemos que tem uma hora que todos
nós vamos, né? Mas a saúde, às vezes, depende muito de nós, né? A alimentação depende da maneira que vivemos, né? Às vezes estamos enfermos, não queremos procurar um médico, se procuramos um médico, não queremos fazer aquele tratamento, achamos que nós sabemos mais do que o médico e tal. Então, outra coisa que não depende só de Deus. Há coisas que acontecem de a gente orar e Deus rapidamente curar, sim, sim. Eu tenho um testemunho da irmã Nide, aquela irmã que foi batizada na sala da minha casa, que me ajudou também a me edificar na presença do Senhor quando eu passei uma luta espiritual muito grande. Antes dela aceitar Jesus, ela conta que ela não podia se alimentar, não podia comer. Almoço, então, era uma coisa terrível para ela. Então, quando ela levantava, uma dona de casa, ela ia fazer almoço, então ela já fazia almoço e já fazia umas panelas grandes de chá, porque ela sabia que ela almoçava, já tinha que passar o final da tarde tomando aqueles chás que era para aliviar as dores que ela tinha no estômago. E quando ela se converteu, quando ela aceitou Jesus, e ela era muito magra. Passando o tempo, as pessoas começaram a comentar, né? Nossa, você tá engordando, você não tá mais tão magra assim. É que ela foi perceber que ela não estava mais tomando aquele monte de chá, que ela podia se alimentar, que ela não sentia mais nada. E foi assim, ela nem orou assim, Jesus me cura, assim, fez campanha. Foi automático, ela aceitou Jesus, como que fala? Primeiro amor, de novo convertido, que queria conhecer tudo, que queria participar de tudo. Então, participava do círculo de oração, participava do grupo de oração, tem aquela vida de movimento dentro da igreja, e as irmãs iam na casa dela orar, e ela ia orar junto com as irmãs nas outras casas. Quando percebeu, não estava precisando tomar mais o chá, já estava bem, voltou no médico, estava bem, acho que era vesícula, se eu não me engano. Mas, às vezes Deus opera dessa maneira, mas às vezes depende de nós fazer o tratamento direitinho, ver se a alimentação direitinho, né, cuidar direitinho da saúde, tá indo ao médico e tal. Depende não só de Deus, depende de nós também. Outra coisa, a salvação. Pessoas já falaram para mim assim, não vou orar mais por fulano. Eu oro por ele há 10 anos, desde que eu me converti, eu oro para Deus salvar ele, e ele não gosta nem de vir na igreja. Vê só a irmã Ana lá, que se converteu há 6 meses, o marido dela já está na igreja e fulano não. Já ouvi muito isso. Mas outra vez, a salvação não depende só de Deus. Deus quer salvar. Deus já deu seu filho, né, para morrer na cruz para salvar a todos nós. Mas ele não força ninguém. Ele chama, vem, ele bate, se abrir, ele entra. Mas aí depende da pessoa querer ser salvo. Algumas pessoas já falaram para mim assim, mas irmã Cida, o filho da irmã fulana que Deus prometeu que ia salvar, não quis vir, não quis aceitar Jesus e aceitou Jesus lá no leito da enfermidade. Deus permitiu a enfermidade para ele aceitar Jesus. Eu não sei se Deus vai agir da mesma maneira na vida da pessoa que você está orando, mas que Deus dá o livre-arbítrio, Ele dá, Ele vai sempre dizer, filho, dá o teu coração. Se a pessoa não quer entregar o seu coração para Ele, Ele respeita a decisão da pessoa. O desejo dele é salvar todos, mas não depende só dele, porque ele deu o livre-arbítrio. Porque se ele chegasse e dissesse assim, não, você vai ter que ser salvo, puxasse, trouxesse e colocasse, aí não seria o livre-arbítrio, seria forçado, e Deus não força ninguém, tá? Então, não depende só de Deus. Testemunho que eu quero contar hoje, que hoje é canal, né, contando bênçãos, eu quero contar sobre a oração. Eu já contei aqui que eu morava lá no Jardim Guanabara, não é no Guanabara do Rio de Janeiro não, tá? Jardim Guanabara, aqui na zona sul de São Paulo, ali próximo ao Terminal Varginha. Eu morava no Jardim Guanabara e a CPTM
passou onde a gente morava e falou que o terreno não era nosso, então nós tínhamos que sair de lá. Isso foi uma briga de uns 5 anos. E quando chegou no final, que foi decidido que tinha que sair mesmo, porque eles iam reativar a linha do trem, e aí eles diziam que ficava próximo, não achava que ficava, mas eles disseram que ficava, então ficava, né? Que ficava próximo e eles começaram a indenizar todas as casas, todos os barracos que tinham por ali. Onde eu morava era casa, mas tinha outros lugares lá que era barraco. Então eles decidiram, assim, não é o valor correto, é um exemplo. Se a sua casa desse o valor de 20 mil acima, eles pagavam a indenização. Se fosse de 19.990 abaixo, eles não pagavam a indenização, a pessoa tinha que assinar um papel lá, um combinado, e a pessoa ia para os apartamentos, para os prédios que eles estavam fazendo. E assim foi. Só que comigo, a minha casa dava, vamos dizer, 60 mil. O valor mínimo para eles dar a indenização era de 20 mil. E aí eles chegaram para mim e falaram que não ia me dar indenização, que eu ia pro apartamento. Eu perguntei, mas por quê? Não, porque você já tem uma filha especial, então é bom que você já tenha um lugar seguro para você ir. Tudo bem. Então esse valor aí que a minha casa, pelo que vocês viram, né? E a minha casa vale 60 mil, então vai ser descontado nesse apartamento que, vamos supor que fosse 120 mil. Que é 120 mil, então vou pagar só os outros 60 que restante. Eles falaram, não, você vai pagar o apartamento inteiro. E o valor da minha casa? Aí você esquece, não, a partir do momento que você vai para o apartamento, você paga o apartamento inteiro e fala, tá, então eu vou para o apartamento, esses 60 mil é como se não existisse, e aí eu vou pagar o apartamento inteiro, o condomínio, água, luz, mas o valor que o meu marido ganha não dá para pagar condomínio, água, luz, telefone, sobreviver, não dá. Não, mas aí a gente vai fazer uma avaliação aí que vocês vão pagar de acordo com o salário do seu marido e vai pagar, por exemplo, 40 anos aí esse apartamento. Ah, tá. Mas esquecendo os 60, sim. Então não aceito, não. Eu quero o meu valor para mim comprar um terreno, uma casa, seja lá o que for. E ficou aquela briga. Eles dizendo que eles pagavam a indenização para os vizinhos, que aqui a casa no valor custava 40, custava 30, custava 20, e custava 80, custava 70. Eles pagavam e o meu valor, que custava 60, eles não queriam pagar. E aí, como a gente começamos a orar. E chegou um dia que eles chegaram para mim, me convidaram no escritório, eu fui, eles falaram assim, ó, aqui tá o papel para você assinar que você vai para o apartamento, que você vai abrir mão do valor da sua casa. Aí eu falei, não vou assinar não. Então, se você não assinar, da próxima vez que a gente te chamar, você não assinar para ir para o apartamento, você fica ciente que você vai perder tudo, nem apartamento e nem o valor. Tá bom, então ficamos orando. Um sábado à tarde, antes disso, eu procurei o escritório juntamente com a missionária Marilena, que congregava com a gente. Eles não estavam mais lá, mas a gente deixou um papel lá junto com o vigia que ficava lá, colocando as nossas cobranças, né, o nosso direito, né? E depois, passou algumas semanas, eles ligaram um dia de sábado à tarde, marcando para segunda cedo. E quem ligou já foi avisando, ó, vá certa que se você não assinar o papel para ir para o apartamento, para ir para os predinhos e abrindo mão do valor que a sua casa vale, vocês vão ficar sem nada. Vocês vão ficar na rua, tá bom?
E eu fiquei preocupada, aquele sábado à tarde eu fiquei preocupada, domingo pela manhã preocupada, domingo à noite fomos para a igreja. Quando nós chegamos na igreja, a missionária Nádia perguntou, e aí, como tá? Eu falei, tá bem, né? Mas aí peguei e contei para ela o que estava acontecendo. Ela falou, mas tu vai orar e Deus vai dar a vitória. Não tem condição de você ir para o apartamento? Eu falei, não, irmã, não tem. Eu tinha visto uns apartamentos em Santo André, que foram os primeiros que o CDHU fez, eram muito pequenos, banheiro muito pequeno, a sala junto com uma lavanderia. E eu falei, não tem condições de eu com a Suzana, que precisa de espaço, ir para um apartamento assim. Eu não sabia que já tinha mudado o tamanho do apartamento. Mesmo porque eu pedi para o pessoal que estava negociando com a gente aqui, me levar num apartamento, eles falaram, não tem como, o apartamento não está pronto ainda, nós nem sabemos quando o apartamento vai estar pronto. Eu falei, pronto, então, falei, então não. E aí eu falei para a irmã que não tinha condições porque o apartamento era muito pequeno, mas não ia suprir a nossa necessidade. E aí ficamos o culto, aquele culto foi um culto que eu passei preocupada mesmo. No final do culto, a missionária Nádia passou para os irmãos o que estava acontecendo comigo e falou, nós vamos orar até então ainda era diaconisa, pela diaconisa Cida, e para que Deus dê uma solução. E aí ela falou assim, contou um testemunho que as crianças da igreja que ela congregava antes oravam e Deus respondia, e chamou todas as crianças ali na frente para orar por mim. E foram todas as crianças ali e oraram por mim. Não, no domingo, à noite já, né? E quando foi na segunda-feira que eu fui na reunião com o pessoal do CDHU, aí eles chegaram e falaram assim, ó, o papel tá aqui, você vai assinar para você ir pro apartamento? Eu falei, não vou. Você prefere perder o apartamento e a indenização? Eu falei, não quero perder a indenização, só que o apartamento não serve para mim, então eu não vou assinar para ir para o apartamento. Ah, tá bom. Então a gente conversou, o nosso líder e tal, e ele resolveu liberar a indenização para vocês. Eu falei para ela, eu já estava pronta para procurar a mídia, né, para procurar advogados para saber até onde ia meu direito, porque era um abuso, né, você não querer me forçar a ir para um apartamento sendo que eu tenho o direito da indenização. Mas enfim, irmãos, ali Deus honrou as orações, né, e nos deu a vitória, e graças a Deus estamos aqui, compramos aqui e construímos. Estamos aqui em Palheiros, construímos com essa indenização que nós recebemos de lá. Ainda não está terminado, falta muita coisa, né? Mas graças a Deus o Senhor tem honrado, porque aqui também, para nós vir para aqui, nós oramos e pedimos permissão para Deus. Vimos muitos outros lugares e quando abríamos a palavra, não era uma palavra que nós entendíamos que o Senhor estava aprovando, né? E aqui o Senhor aprovou. Até hoje eu não entendi porquê, né? Mas aqui estamos dentro da vontade do Senhor, né? Então esse é mais um testemunho de resposta de oração e quero pedir que vocês compartilhem, que vocês se inscrevam no canal, porque aí não precisa estar mandando pelo zap de vocês, né? Se vocês se inscreverem, né? Então fica assim, irmãos, eu oro por vocês, vocês oram por nós e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.